Olá, é bom ter a sua companhia, saber que você está aqui é uma maior alegria. Seja muito bem-vindo, meu nome é Marcelo Chaves 3D e este é o podcast Luquito e seu amigo autista, um projeto para ajudar a divulgar o assunto sobre o autismo. Participe do nosso programa, mande uma mensagem, sugestões, tema para as entrevistas, até mesmo se você é um profissional na área do autismo, ou pai, mãe, cuidador, cuidadora de um autista e gostaria de ser entrevistado. Se você ou sua empresa quer ser um apoiador ou um patrocinador, mande uma mensagem, pode enviar pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou YouTube. E siga, curta, compartilhe esse vídeo e siga @Luquito e seu amigo autista. E hoje estamos aqui com o nosso pastor, o nosso super convidado. Eu estou muito feliz pela presença do senhor aqui, pastor Willis, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor, sobre o ministério, como iniciou o ministério na missionária. Sim. E até na vida, como aceitou a Jesus. Sim. Bom dia, Marcelo, graça e paz e todos os irmãos que podem nos acompanhar através do podcast. Eu queria parabenizar você pela iniciativa, Obrigado. De atender essa demanda, visto que é algo crescente nesse contexto do espectro autista. Uhum. E eu sei que o objetivo no seu coração, que Deus colocou, é ajudar mães, pais a enfrentar essa situação e dar um apoio. E me senti honrado, lisonjeado por estar assim, iniciando, sendo o primeiro convidado, entre muitos que virão, em nome de Jesus, contribuindo aí para êxito, nesse projeto. Lembrando que a Bíblia diz que a gente não deve desprezar os pequenos começos. E todo começo ele é simples, ele inicia de maneira mais humilde, mas se o propósito for honra e glória ao nome de Jesus, esses projetos vão crescer, porque Deus vai se encarregar de fazer, de dar o crescimento. Então, que Deus abençoe e prospere. Falando de nós, do ministério, eu me converti em 1992, aqui na cidade de Onápolis, na igreja missionária. Fui discipulado pelo meu cunhado hoje, pastor Sodomar, fez curso bíblico comigo, me acompanhou. E de lá para cá, na igreja missionária, eu sempre ajudei, pregando, liderando, células na época, fazendo cursos bíblicos, acompanhando aqui e ali, ajudando os pastores que estiveram à nossa frente. Trabalhava na cidade no ramo de embalagens, várias empresas de embalagens a gente chegou a gerenciar. Então a gente goza de muito conhecimento no comércio, de muita amizade construída naquele tempo. E o nosso testemunho, já como cristão, como eu disse, desde 92, ele é um testemunho que nos precede, Então, para a honra e glória do nome do Senhor, as pessoas que me conheceram trabalhando já, me convertendo, atestaram o testemunho que nós tínhamos no convívio lá com os colegas de trabalho, patrão, e hoje sabem que eu sou pastor, me respeitam, respeitam a igreja, porque sabem do nosso procedimento enquanto estivemos ali contribuindo nas empresas que o Senhor nos colocou. Então, assim, de lá para cá, a gente tem tido êxito em expandir a igreja, para os bairros, com congregações, e Deus também vai nos dando discípulos, amigos, irmãos, que vão também arregaçando as mangas e nos ajudando, entendendo que o Espírito Santo deseja isso, mais e mais vidas conhecendo Jesus. Entre eles está aqui o pastor Clério, que também vai ter oportunidade de falar, e tem o Manassés, Genilson, tem o Varley lá em Teixeira do Progresso, o pastor Sodomar em Tabela, são todos que estão debaixo da minha cobertura, Então, assim, estamos aqui para contribuir com você, Marcelo, com a membresia da igreja e com a comunidade em geral, naquilo que a gente pode, A igreja missionária visa tentar oportunizar a palavra de Deus de várias maneiras para várias gerações, tanto crianças, jovens, adolescentes, senhores, idosos, no ramo do empreendedorismo, a gente tem também oficinas que a gente oferece para crianças, para os casais. Bom, tenta abranger toda a família. É isso aí. É o papel da igreja a poder apoiar todos. Numa pregação o senhor falou sobre, quando o senhor ainda estava trabalhando em questão secular, Sim. Em outros trabalhos, o senhor Sim. falou uma vez que estava trabalhando e no momento, o período que o senhor seguiu
a Deus, a Jesus, que a empresa começou a crescer, A prosperar. a prosperar. Fala um pouquinho mais disso, que eu achei muito interessante essa questão. Eu não me recordo se é exatamente isso, mas você confirma se é. Eu me lembro que na época que nós começamos a trabalhar como gerente da Gustavo Embalagem, seu Gustavo, dona Elizabeth e o filho deles, Guilherme, né? São muito conhecidos aqui na cidade. Eu sempre tinha uma postura de oração no meu trabalho. Então eu era gerente, mas ao mesmo tempo eu também atendia no balcão como vendedor. Eu capitaneava um grupo de vendedores, tanto da loja interna quanto os vendedores externos da loja. Mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, com o público. Então eu saía do meu escritório e ia para o balcão atender alguns clientes, ajudar os meus colegas ali, balconistas. E isso eu desenvolvi muitas amizades. E por estar ali na linha de frente, no balcão, atendendo pessoas, a gente sabia do progresso financeiro daquele dia de vendas, por exemplo, a hoje, o que vendeu até meio-dia, né? A loja conseguiu vender. Então eu sabia se o movimento foi ruim, ou foi um movimento médio, ou se foi um movimento bom. Então, a depender do fluxo de pessoas, porque eu estava ali na frente. Então, quando eu percebia que o movimento não tinha sido tão bom, o que eu fazia? Eu ia lá para dentro, nós tínhamos uma salinha de lanches para os funcionários lá dentro da empresa, e eu ia para lá, que era a hora do meu lanche, e eu começava a orar, pedindo a Deus para mandar clientes, porque eu sabia que eu dependia daquele trabalho para sustentar minha família, as pessoas que estavam ali também dependiam daquele trabalho, e quanto mais a empresa fosse bem, a gente também tinha garantido os nossos empregos e iria bem também. E eu queria a prosperidade daquela empresa, que era a Gustavo Embalagens. Então eu orava a Deus e eu nominava pessoas de onde eu queria, de que cidade eu queria que fosse, para que não houvesse dúvida que foi Deus. Então eu falava, Deus, porque eu saía pro horário de almoço às 11h30 da manhã e voltava a meio-dia e meia, não, 11 horas, minto. Saía às 11 horas e voltava a meio-dia e meia, era 1h30. Então, nesse período, antes de ir, eu entrava lá, orava, falava, Deus, manda aqui clientes de Guaratinga, clientes aqui de Itabela, de Barrolândia, Senhor, para comprar aqui, Senhor. Abençoe o comércio aqui do seu Gustavo, abençoe as vendas, porque a gente precisa, etc. E então, fazia essa oração, voltava lá, terminava o meu dia, quando dava 11 horas eu tinha que sair para almoço, porque começava o rodízio, né? Eu tinha que sair para quando eu voltar, outro funcionário sair, etc. E nesse inteirinho eu ia para casa andando, também ia orando para casa, morava aqui no Santa Lúcia, eu não tinha bicicleta nem nada, eu ia andando e ia orando. Aí chegava em casa rápido, almoçava, descansava, orava um pouco e já tinha que voltar, porque era só 1h30 de almoço. Também voltava orando pelo caminho até chegar lá no centro. A Gustavo Embalagem é onde foi a farmácia Santa Bárbara, né? Ali na Rui Barbosa. E, assim, para minha surpresa e testemunho de fé, quando eu voltava a meio-dia e meia, aí a dona, que é a dona Beth, sempre falava, Willas, teve aqui aquele cliente lá de Barrolândia, também teve aquele lá de Guaratinga, comprou tanto, olha, ele disse vai voltar aqui e tal. Então, aquilo servia como combustível de fé, porque eu tinha orado nominalmente de onde eu queria os clientes. E naquele período de 1h30, quando eu estava ausente no meu almoço, Deus enviou aquelas pessoas. E aí eu voltava, Marcelo, e eu voltava tão feliz quando eu ouvia isso da minha patroa, porque eu falava assim, Deus ouviu minha oração. E aquilo era um combustível de fé. Aí todo dia eu fazia isso porque eu sabia que Deus me ouviria. E aí as vendas chegavam no final do dia, as vendas tinha ido lá para cima e às vezes até à vista. As pessoas pagavam à vista. Naquela época tinha muito cheque, né? Não tinha tanto cartão, mas era à vista, assim. Então eu via a aprovação de Deus sobre a minha conduta de vida ao Ele responder minhas orações. Então isso edificava a minha vida e fazia com que os meus patrões que não eram cristãos começassem a respeitar o meu Deus e a minha fé. Era um testemunho. Né? Era um testemunho. Um testemunho. Isso vários anos seguidos eu vivenciei. E aproveitando aqui, deixa eu fazer uma pergunta. A primeira pergunta. Para o senhor, a família é considerado como presente divino, um presente de Deus? Na realidade, Deus é um Deus de família, né? A composição da Trindade, embora essa palavra Trindade não vamos encontrar na Bíblia, mas a gente vê um Deus triuno, né? Um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa composição é a composição perfeita de uma família, como é o coração de Deus. Mal comparando, a gente coloca o Deus Pai como a figura
paterna, o pai, o filho como aquele membro da família que nós nos identificamos, que somos filhos de alguém, e o Espírito Santo, não dizendo que o Espírito Santo é mãe ou é feminino, mas o Espírito Santo faz essas funções que geralmente as mães fazem, que é interceder pelos filhos. O Espírito Santo tem o papel de intercessão, né? O Espírito Santo tem o papel de reconciliar. Quando às vezes o pai está meio chateado com o filho, a mãe vai lá e conversa com o filho, a mãe vai lá e conversa com o marido, para apaziguar aquelas situações. Mal comparando, claro que não há essa divergência entre um Deus triuno, não há. É mal comparando nós, olhando para o foco família humana. Deus não tem essas divergências, essa dificuldade. Mas mal comparando, é como se cada membro da Trindade fosse um membro da nossa família. Ou seja, a nossa família é a reprodução daquilo que Deus é. Entendi. Deus é um Deus família. Então, Deus não poderia ter criado nenhum de nós sem a sua essência, que é uma essência de unidade, de família, de membros cooperando entre si. Deus é um só Deus, mas que nós encontramos ele com três características, ou se apresenta a nós de três maneiras diferentes ao longo da história. Basicamente isso. A espiritualidade pode desempenhar um papel crucial na maneira como enfrentamos os desafios da família? A espiritualidade ela é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, né? Onde nossos princípios e valores cristãos, que a Bíblia tem como base da formação de qualquer sociedade, especialmente do Ocidente, nós somos fruto deste ensino judaico-cristão que dá base a toda a sociedade, com princípios e valores que o próprio Deus nos ensina. Hoje em dia, por conta de uma evolução, eu diria involução amoral da sociedade, hoje eles têm combatido princípios conservadores, princípios de caráter, combatendo, dando uma espécie de liberdade para as pessoas de serem o que quiserem, o tempo que quiserem, e de que ninguém tem nada com isso, no sentido de que a pessoa ela tem liberdade de beijar outra do mesmo sexo ali, acolá, tem liberdade de mostrar os seus órgãos para crianças, tentando influenciar aquela criança na sua decisão quando ela crescer de se tornar uma pessoa diferente daquilo que ela veio a esse mundo. Então, assim, a espiritualidade precisa ser levada a sério pelos pais, principalmente, porque são os sacerdotes da casa, são uma liderança espiritual primeira, constituída por Deus sobre cada filho. Então, se os pais abrirem mão de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, de ensinar valores corretos, valores que marcam o respeito humano de um para com o outro, nós vamos descambrar para uma sociedade imoral, como foi Sodoma e Gomorra. Então, se nós não atentarmos para enchermos os nossos lares de princípios corretos, de uma boa convivência, que levem nós, seres humanos, a crescer respeitando o direito do outro, ainda que o outro escolha diferente de mim, mas respeitando sem descriminalizar, porque nessa questão sexual a gente não odeia pessoas, seres humanos. Nós, por um princípio de fé, não concordamos com o pecado daquela pessoa. Isso não quer dizer que eu odeie aquela pessoa. Isso não quer dizer que eu quero o mal daquela pessoa. Eu desejo que ela entenda que eu tenho princípios e valores que não concordam com aquela prática pecaminosa, mas que isso não faz com que ele seja menos ser humano do que eu e vice-versa. Eu amo, mas assim como respeito a escolha daquela pessoa de ter a vida sexual que ela quiser ter, eu também espero ser respeitado com as minhas convicções de fé. A próxima pergunta seria assim, né? Às vezes os valores espirituais são diferentes de membro, de família, né? E como lidar com essa questão? Bom, quando se fala de valores espirituais, a gente é levado mais a entender que talvez alguns membros da família têm escolhas de religião diferentes. Isso, né? Então, um pode ser evangélico, cristão, outro pode ser espírita, e outro pode ter uma religião de matriz africana. Bom, o que a boa convivência e a Bíblia nos orienta de fato, a respeitar
a escolha daquelas pessoas, sem ofender a fé deles, mesmo dentro da nossa casa, respeitando, esperando que no momento certo a verdade prevaleça para um e para outro. Então, assim, não é porque eu sou evangélico, se porventura minha mãe fosse espírita, ela deixa de ser minha mãe? Não deixa de ser minha mãe. Talvez ela tivesse um pensamento diferente do meu em relação à religião, mas ela continua sendo minha mãe. Sim. Então eu coloco a religião naquele caso à parte, porque para mim eu me relaciono com o ser humano, minha mãe. Então é respeitar a escolha e o entendimento que cada um tem naquele momento e a gente procurar viver a nossa fé de maneira verdadeira, porque a fé verdadeira vai prevalecer. É verdade, amém. E, né, olhando a leitura bíblica, né, o acompanhamento da vida de Jesus Cristo, uma coisa que eu observei muito foi a oração. Ele sempre estava ali conversando com o Pai, ia para o monte conversar sozinho e sempre ensinava aos seus discípulos a questão da oração. Eu acho que esse é um ponto crucial, é muito importante, é a oração. Jesus falou muito sobre isso. É um dos fundamentos da fé cristã, seja ela evangélica ou católica, é o fato de que devemos orar. Jesus nos mandou orar, ensinou um modelo de oração. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Então a oração faz parte da vida do crente. Orar é falar com Deus. Então nós temos que criar este hábito de falar com Deus. Jesus, enquanto homem na terra, falava com seu Pai. Ele orava. E quando ele falava com o Pai, porque ele assumiu a natureza humana, Deus, o Pai, revelava para ele as coisas. Deus dava conhecimento das coisas que iam acontecer, especialmente no episódio em que Lázaro morre e ele ainda fica alguns dias depois de que é avisado que Lázaro estava doente, sem regressar para encontrar o seu grande amigo. Mas provavelmente Jesus, por ter essa vida de oração, já sabia o que estava para acontecer com Lázaro. E quando ele decide ir até Betânia para então atender, né, o chamado das irmãs de Lázaro, Jesus diz para os seus discípulos, em primeira instância, que Lázaro estava dormindo. E eles falavam, se Lázaro está dormindo, então tem necessidade de irmos lá. Até que depois Jesus diz claramente que Lázaro morreu. Claro, Jesus não sabia que Lázaro havia morrido. Jesus sabia que Lázaro estava doente. Sim. Mas por que Jesus disse que Lázaro havia morrido? Provavelmente porque em oração, o próprio Deus falara ao seu coração. Jesus, como homem, a gente aprende isso, né? Estudando teologia, e até o básico mesmo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha a natureza humana e divina. Mas, enquanto na terra, ele se despiu do seu poder, da sua glória. Tudo que ele fez foi mostrando para nós, seus discípulos, que poderíamos fazer da mesma maneira. Então, ele fazia milagres através de intimidade com Deus, através da fé, através da oração. Então, a oração faz parte, é o pontapé inicial para uma vida vitoriosa de fé. O momento que tem, né, de pastorado, eu queria fazer uma pergunta assim, é difícil, mas o senhor lembra qual é a oração assim que o senhor orou e assim foi forte, impactante, que Deus respondeu ali? Eu me lembro de talvez não tenha tanto significado para algumas pessoas, mas para mim, especialmente, eu me lembro dessa oração que eu fiz. Eu era recém-casado com a pastora Márcia, e eu me lembro de um dia que ela estava sentindo muitas dores. Era uma enxaqueca terrível que ela estava sentindo, e chorava. E naquela oportunidade nós nem tínhamos filhos ainda, era recém-casado. E eu me lembro que ela chorava mesmo, a dor era forte na cama, e eu ficava impotente, recém-casado, né, vivendo ali, passando a conviver com que até então era minha namorada e minha noiva. Basicamente, assim, já tinha alguns anos convertidos, mas não tinha tanta experiência na fé. Mas eu me lembro que ela chorava e eu fiquei impossibilitado e com medo do que pudesse acontecer. Então eu ficava em dúvida se eu ligava para a mãe dela para a gente ir para o hospital para levar, porque ela chorava e os remédios que a gente tinha dado não estavam fazendo o efeito, ou o que eu fazia. E naquele momento, ela estava deitada na cama e eu sentei e ela chorava. E eu me lembro que é como se o Espírito Santo tivesse falado comigo, ore por ela. Mas foi algo que eu ouvi dentro de mim, ore por ela.
E aí eu, assim, de maneira instintiva, atendi aquela voz. Aí eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça dela, na cama, ela estava deitada, e eu assim, perto dela, e eu coloquei e comecei a fazer uma oração. Uma oração. E eu fiz do fundo do meu coração aquela oração. Eu chorei enquanto orava. Eu pedi a Deus para tirar aquela dor dela, que era minha esposa. Assim, eu não estava nem preocupado com o tempo da oração. Eu não estava nem pensando se a oração teria efeito. O que eu queria era contar para Deus o que eu estava sentindo, o medo, porque a minha recém-casada esposa estava sentindo dor. E eu me lembro, eu até falo com ela. E foi como se algo instantâneo acontecesse, Marcelo. Porque quando eu acabei de orar, não sei nem quanto tempo durou a oração, mas eu sei que eu estava chorando. Quando eu acabei de orar e tirei a mão da cabeça dela, ela disse para mim, a dor foi embora. Amém. Nossa, e foi a oração que eu vi sendo respondida imediato. E eu tenho certeza que ela não disse para me agradar. Ela disse porque de fato a dor foi embora, porque Deus dá para ver aquela dor que ela estava sentindo, entende? Então aquilo me impactou, foi porque era o início da minha fé, era minha recém-casada esposa, e não tinha ninguém ali para que, tipo assim, tá fazendo para se amostrar, para dizer que tem poder, não, era eu e ela, e eu só queria que ela não tivesse sofrendo. Eu orei, Deus respondeu imediatamente, foi instantâneo. E aí a gente orou, depois eu glorificando a Deus, eu glória a Deus. É verdade, ainda pensava assim, é verdade mesmo, foi embora mesmo, você tá falando para me agradar. Foi embora, é como se Deus tivesse tirado com a mão. Então foi uma que marcou, entre outras, mas essa foi a que mais marcou. Por isso que eu falei que é uma pergunta difícil, porque assim, o pastor sempre tem, praticamente diariamente está orando para alguém, orando, né? Então assim, para separar é meio complicado, são várias. No dia de hoje, como que é a questão de ser evangélicos, né? De estar na igreja e o mundo oferecendo várias bandejas, digamos assim, né? Para os jovens, tentações. Como lidar com a tecnologia hoje, com a modernidade hoje e o cristão? Hoje em dia você tem que filtrar muito bem. A gente sabe, a gente está usando aqui uma aparelhagem tecnológica que pode contribuir muito para levar a palavra de Deus, levar conselhos bons para os jovens, especialmente. Mas, se for canalizado para o lado mal, esses mesmos aparelhos podem destruir famílias, destruir jovens, destruir futuros. Então, hoje a acessibilidade com pornografia é muito grande. Hoje o contato com outras pessoas malvadas também é muito fácil. Então, às vezes o filho está lá acessando o aparelho celular, está sendo assediado por um pedófilo, está sendo conduzido ou induzido a se masturbar e etc. Então, assim, os pais precisam tomar muito cuidado, porque hoje a tentação não só reside do lado de fora da casa. Está dentro de casa, através dos aparelhos que a gente acabou incorporando a nossos hábitos diários. Então, assim, o diabo oferece muitas bandejas, como você disse. Hoje, infelizmente, além de sexo fácil, drogas, iniciando alguns jovens na criminalidade para que tenham dinheiro fácil para comprar os seus desejos de consumo, celular, cordões de ouro, etc. Então, assim, os pais precisam estar bastante atentos, ser bastante presentes na vida dos seus filhos, né? Em alguns momentos até fiscalizar quem são os amigos, contatos dos filhos, se esses filhos têm uma rede social ativa. Não vacilar, porque pode ser tarde demais. Então, assim, pedir ao Espírito Santo, né, que dê a esses pais graça e sabedoria em conquistar o coração dos seus filhos. E uma coisa importantíssima que seria para mim um conselho, né? Que todos os pais ou todas as famílias tivessem o seu culto no lar, tivessem desligando a TV, desligando os aparelhos de celular, tablets, etc. E tivesse um momento de louvar Jesus na sua casa, 30 minutos, 40 minutos, reunir a família. Nós temos um projeto toda sexta-feira na igreja, que é o Minha Família, Minha Célula, que é um culto no lar, que a gente incentiva. Eu mando uma mensagem para que as famílias se reúnam,
desligando tudo e todo mundo se reunindo ali em torno da mesa ou no sofá para adorar a Deus, para falar um texto da palavra, comentar sobre aquilo, fazer uma oração e trazer Jesus de volta para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Porque com essa modernidade, Jesus foi colocando de lado. E hoje, o tempo que a gente está em casa, a gente quer ver série de Netflix, filme, ou quer ficar o tempo todo no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Twitter. E assim, a gente perdeu qualidade de vida, de qualidade de comunicar com a pessoa que está do nosso lado. Às vezes todos os membros da família têm um aparelho celular, um está no quarto, outro está na sala e se comunicam pelo aparelho, em vez de se levantar, olhar no olho. Então, às vezes, lá em casa, minha filha fica muito no quarto, e às vezes ela fala, pai, aí eu falei, vem aqui falar comigo, que ela fala no celular. No celular, não, vem aqui falar comigo, eu tô aqui do lado. Assim, mas, infelizmente, essa nova geração, os filhos nossos, né, acabaram que incorporando esse negócio da tecnologia, do instantâneo, mesmo da conversa instantânea, mas isso prejudica as relações familiares, né? Até mesmo na hora do almoço, né? Eu sei que antigamente tinha mesa, aquela mesa imensa, e todo mundo almoçava. Hoje em dia não. Uns chega do trabalho um horário, almoça. São horários diferentes. Aí são horários diferentes. E se a família é daquela família de raiz, e os pais são bastante rígidos, algumas casas ainda imperam, né? Na hora da mesa, ninguém celular, todo mundo sentado. Mas tem outras famílias, outras pessoas com uma mentalidade um pouco mais moderna, que acaba aqui entendendo que não há essa necessidade. Eu até diria que eu toleraria, porém, o que está em jogo não é o fato de sentar-se à mesa para comer, é o fato de perder a comunicação dentro da própria casa. Entende? Seja na hora do jantar, do almoço ou do café da manhã, mas não pode sentar por causa dos horários, não sai mais cedo, não chega mais... Ok, mas então tenha o tempo para sentar, conversar e um olhar no olho do outro, um dizer como é que foi o dia, meu dia foi assim e tal. Tem que ter esse momento, porque se não for bastante criterioso nisso, acaba sendo desconhecidos vivendo debaixo do mesmo teto. Que bom. Se o senhor quiser falar algum tema, alguma mensagem, passar uma mensagem, pode ficar à vontade. Não, Marcelo, eu quero agradecer a Deus, né, pela sua vida mais uma vez, Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade de nos ter perdoado lá na cruz, através do sangue de Jesus. Sem Ele, a gente não estaria aqui. A nossa esperança para vivermos hoje foi o que Jesus fez na cruz, derramando seu sangue. E o meu desejo é que todas as pessoas conhecessem Jesus, não a religião, mas conhecessem Jesus intimamente, né? Porque eu tenho certeza que se as pessoas conhecerem Jesus, elas vão se apaixonar por Jesus. Jesus vai amá-las. Ele já ama, mas talvez elas não se sintam amadas porque foi apresentado a elas um Jesus diferente, distante, um carrasco que está pronto a castigar quando alguém erra. Jesus, ele está pronto a perdoar quando um dos seus filhos erra. Ele está pronto a amar e, através do amor, ensinar o caminho que se deve andar. Então, que as pessoas não tenham medo de Jesus, mas que elas se aproximem de Jesus, conheçam Jesus e depois tirem as suas próprias conclusões sobre esse relacionamento com Jesus. Você falou de família no início. Eu entendo que família não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. É verdade. E esse aperfeiçoamento, quem faz é o Espírito Santo em nós. Ele vai lapidando a gente. A Bíblia diz que o Espírito convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E à medida que o Espírito for convencendo, ele espera que nós nos arrependamos, abandonemos aquela prática e passemos a fazer a coisa diferente. A gente faz não porque a igreja manda, mas porque o Espírito Santo nos convence de que se caminharmos naquela direção que estávamos indo, vamos nos dar mal. Então ele diz, eu tenho algo melhor para você. Aí quando você é convencido pelo próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, de que ele tem algo melhor para você, e você confia nisso, aí você começa a ser conduzido pelo Espírito. E aí você vai, de fato, viver os melhores dias nesta terra, porque o Espírito Santo nunca quer fazer mal para ninguém. É verdade. Ele só quer fazer o bem. Então, esse conselho eu deixo para as pessoas. Qualquer tipo de preconceito que você tenha com a igreja, por causa de decepções que teve com líderes, com denominações, etc. Deixa isso de lado. Eu peço a você, encarecidamente, permita-se
conhecer Jesus. Não a denominação, mas Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você não larga ele nunca mais. Verdade. É isso aí. Eu fico muito feliz mesmo pela presença do senhor. Amém. E é minha, é totalmente minha. E queria deixar aqui um presente que do podcast, esse presente que você possa levar deixar lá em cima da mesa e sempre lembrar desse momento que foi muito especial, né? Obrigado pela sua presença no podcast Loquete, seu amigo autista. Muito obrigado a você, e a gente, com muito carinho e honra, eu recebo até para a gente também engajar, né, nesse projeto, não somente ajudando a divulgar, mas também orando. Amém. É importante, muito importante a oração. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, a Jaqueline, Amém. O Lucas. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Então esse foi o nosso podcast. Finalizando, muito obrigado pela presença do nosso pastor ilustre e até a próxima.